Oi, pessoal. 2025 chegou e eu coloquei na cabeça que eu queria dar uma virada de chave, principalmente em relação à forma de comunicar com vocês. E aí a gente está inaugurando esse podcast, esse quadro WS Sem Lelo Lelo. Muitas pessoas me conhecem, né, pelo meu apelido, que já virou praticamente o meu nome. E aí as pessoas às vezes confundem quem é Lelo, quem é o Ellison. E aí eu decidi aqui criar esse podcast para que a gente pudesse trazer temas inovadores, discussões com a sociedade e trazer também convidados especiais. E no dia de hoje, inaugurando aqui o nosso primeiro capítulo, vamos assim dizer, eu decidi chamar um grande amigo. Um cara que tem aí uma grande história, né, não só na vida pública, mas a sua história política também se confunde com a minha. E eu trouxe aqui o vereador e agora secretário de uma pasta, né, que está introduzindo esse tema na gestão pública de preservação e conservação do centro histórico, Tiago Lucena. Tiago, meu amigo, obrigado por ter aceito esse convite e eu tenho uma grande satisfação de ser você o nosso primeiro convidado aqui desse quadro. Tiago é um cara que eu conheci na época da igreja, já envolvido aí com causas sociais, a sua história política, aí a sua história familiar, Popó, Vera, e a história pessoal dele também se confunde um pouco com a minha. Tiago perdeu seu pai, que era uma grande referência, assim também como eu, mas trouxe princípios e valores para sua vida pessoal e para a vida pública, que ele traz isso como missão de vida. Então, não foi por acaso que você foi convidado para estar aqui com a gente, e Tiago tem esse tamanho todo, quando eu estou perto dele, eu me sinto pequeno, deve estar perto aí dos 2 metros de altura, né, Tiago? Mas, além de atleta, é um cara que tem aí uma vocação realmente para a vida pública, gosta de pagode, gosta de cerveja, gosta de churrasco, então, por ser muito parecido, a gente se dá muito bem. Terceiro mandato, entrando agora, não sua primeira experiência na vida pública, né, mas conta aí quem é Tiago Lucena. Léo, primeiro agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui entre os primeiros convidados e não somente para que a gente possa falar sobre o trabalho da gente, mas para que as pessoas também conheçam quem é Lelo, quem é o Ellison de forma mais pessoal, vamos dizer assim, como você bem falou. Às vezes as pessoas veem lá o Ellison Silveira, mas não sabe quem é o Lelo por trás de tudo ali, que é um amigo de tantas pessoas. A gente que se conheceu lá por conta de AJC, política estudantil, e como você bem falou, eu sou o Tiago, ele é aquele cara que assim, gosta muito desse pagode, desse samba com os amigos, né? Eu valorizo bastante isso, esse convívio com os amigos, valorizo bastante a minha família. Você bem sabe como eu trago para a minha vida, tanto pessoal como pública, o que eu aprendi em casa e o que eu tento implementar no dia a dia na construção da minha família que tá iniciando agora. Eu sou casado com Letícia, você, se Deus quiser, logo logo pai de Maria Luísa, que está para nascer agora em junho. Então, o que eu quero ser para os meus filhos, o que meu pai foi para mim, e eu acho que isso não morre, né? A maior riqueza que a gente pode deixar na vida é o legado, o que a gente deixou de aprendizado. Então, eu venho, hoje eu estou na vida pública, estou como vereador do terceiro mandato, estou com esse desafio agora de assumir a Inova Centro, né, uma nova secretaria que o prefeito Cícero criou para cuidar, né, da requalificação do centro, da inovação lá no centro. Mas pouca gente sabe que Tiago veio lá. Eu venho da iniciativa privada, na verdade, me formei em Direito também, lá no Unip, mas eu desde, antes de me formar, eu já queria empreender, isso já estava dentro de mim, e eu venho da iniciativa privada. Quando eu entrei na política, eu entrei com a inquietude de caramba, essa galera precisa saber qual é a dor do empreendedor, né? Muitas vezes há uma discussão lá dentro da Câmara, projetos de lei que vêm, às vezes, com boas intenções, mas vem atrapalhar muitas vezes quem gera emprego e renda. Eu quis levar essa voz para lá. Então, eu empreendi já na área de alimentação, de academia, na área de automação residencial. Hoje, continuo empreendendo na área de saúde. Já quebrei empresa, então isso, para mim, serve também como aprendizado.
Então, eu sou esse cara que veio da iniciativa privada com esse olhar para dentro do poder público, que tenta destravar um pouquinho, né? E agora com as duas visões, né? Com essa experiência aí já como vereador de 8 anos, mas antes de ser vereador, eu já participei da gestão pública na Secretaria de Administração, como secretário adjunto, cheguei a ser secretário, também da pasta de Trabalho, Produção e Renda, que hoje é a SEDEST, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, trabalhando aí muito com a questão do microempreendedorismo, do microcrédito. Então, tenho uma certa experiência e vou tentar implementar bastante agora nesse novo desafio. Então, isso é um pouco, vamos dizer assim, um pitch aí de quem é Thiago Lucena e do que a gente, com certeza, nesse papo aqui hoje, a gente vai traçar algumas ideias de parcerias, inclusive, entre as secretarias, para que a gente possa entregar de volta essa identidade para a cidade de João Pessoa, do nosso centro histórico. Ainda nesse tema, Tiago, de quem é Tiago, hoje vereador eleito pelo DC, né? Eu lembro de Tiago, líder da Força Jovem de Ipopó Lucena, e aí a gente trabalhava aí na mobilização, né, da Força Jovem, acho que em 98, né, campanha de 2002 de Cícero, a gente já estava lá, e às vezes as pessoas... 2000 e 2004 quer dizer, a última de Cícero foi 2000. E quais foram os partidos, né, que você disputou as suas eleições? E eu lembro da primeira reunião de secretariado da gestão passada de Cícero, foi no Paço Municipal, e quando sentou todos os secretários na mesa, na oportunidade da minha fala, eu disse que estava tendo uma grata satisfação, né, de estar ali, primeiro entre amigos. Então, você tem uma geração, né, o pessoal da nossa geração, Valdo, secretário de administração, Bruno Nóbrega e Danilo Mota também na procuradoria, Daniel no turismo, Janine na saúde, Diego Tavares, gestão governamental, Léo Bezerra, nosso vice-prefeito. Então, era um Busquinho, Bruno Farias. Então, hoje, o pessoal da nossa geração está assumindo destaque na vida pública, e eu fico muito feliz de fazer parte desse momento da cidade e da vida pública. Eu sempre gostei muito de política, nunca fui candidato diretamente, mas eu sempre gostei muito de ter essa participação no movimento estudantil. Fui candidato a presidente do diretório acadêmico de Direito, do DCE, e sempre gostava de estar ali, presidente de sala. Eu digo meu filho, ele também já tem essas características, né? Já é presidente de sala, já quer ser líder. Então, essa liderança, às vezes, ela vem naturalmente, né? Então, conta aí quais foram os teus partidos, né? Você falou aí da sua experiência na Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda, e aí a gente vai entrar no assunto específico da Inovacentro. Que secretaria é essa? De onde surgiu essa ideia? Conta pra gente. Não, em relação aos partidos, inclusive eu tenho uma crença, uma premissa de acreditar muito mais em pessoas do que em partidos. E não me entendam mal, presidente de partido, mas quando eu entrei, eu fui candidato pela primeira vez no PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Em 2020 eu fui pelo PRTB e agora pelo DC, que é o Democracia Cristã. E eu digo isso sem uma crítica direta aos partidos, mas eu sou um cara que defendo também as candidaturas avulsas, as candidaturas independentes, que na política que a gente vive hoje, na nossa legislação, é quase impossível. Na verdade, não é permitido, mas mesmo que fosse, seria quase impossível de alguém se eleger com uma candidatura avulsa, com a legislação que a gente tem hoje. Mas eu acho que dá mais liberdade. Eu sou um defensor dessa liberdade. Às vezes a gente fica preso ali às amarras de algum grupo político e não permite que pessoas livres possam se candidatar e colocar ali suas ideias. Mas eu sempre fui muito bem recebido em todos os partidos que eu passei, iniciando ali, inclusive em 2016, na minha primeira eleição, quem me convidou e abriu a porta para que eu pudesse entrar no partido foi hoje o presidente da Câmara, Dinho Dausley, meu amigo, que era presidente municipal do PMN, a presidente estadual era Lídia Moura. Fui muito bem recebido e ali muito verde ainda na política eleitoral.
né? Eu vivenciei, como você bem falou aí, várias campanhas do meu pai, até para as pessoas entenderem. Meu pai foi vereador aqui em João Pessoa por um bom tempo. A primeira eleição dele foi em 88, eu tinha 4 anos de idade. Então acompanhei por uma boa parte da minha vida, tanto eu como minha irmã Mariana. A gente vivenciou isso, né? Dividiu nossos pais com muitas pessoas durante um bom tempo da vida da gente. E eu sempre ocupava alguma liderança nas campanhas dele, mas nada pensando em um dia ser político, né? Principalmente a última eleição de 2004, a última que ele participou, que eu fiquei liderando ali mais a parte de marketing. A gente tinha um engajamento muito forte com a Força Jovem. Inclusive, naquela época, a gente participava quase dos mesmos eventos. Eu, com a nossa Força Jovem de Potengi, Léo Bezerra, com a Força Jovem de Evásio, que era colega vereador do meu pai. E aí, as camisas amarelinhas ali. Foi a última campanha que pôde ter camisa, pôde ter brindes, podia ter show. Então, a gente participava bastante. Isso é até boa essa lembrança. Tinha o pagode no Bessa Shop aqui toda quinta-feira, que ficava aquelas camisas amarelas todas lá, e sempre com uma disputa de voto, mais uma torcida de um pelo outro, sabe? E nessa época a gente pode falar sem saudosismo, porque nem as nossas esposas a gente conhecia ainda, né? Então, exatamente. não fica nem no corte aqui. Não, nessa época minha esposa tinha 10 anos de idade. Eu tenho uma diferença de idade de 10 anos para ela, então nessa época ela tinha 10 anos de idade. Mas tinha muita, a Força Jovem tinha isso mesmo, era interessante, era bom até para engajar o jovem na política, tinha muito isso. Hoje a gente engaja o jovem na política de outra forma, mas naquela época, não que fosse errado, mas era outro momento de participar através de festas, de comícios, e aí tinha muito isso, né? A gente, desse respeito que eu e Léo, a gente teve sempre um pelo outro, com nossos pais disputando voto, e a gente participou de uma eleição em 2016 disputando voto também. Tanto eu como ele, como Damásio, né? A gente entrou junto em 2016 como vereador. Então, essa trajetória com meu pai, nas campanhas do meu pai, me deu alguma visão de como é uma eleição, mas não como de ser o político. E talvez eu tenha, nessa cronologia aí desses partidos, eu tenha aprendido um pouco mais na casca grossa mesmo, sabe? De sem ter. A minha mãe, ela tem muita experiência na política, mas ela nem gosta, nem... Tia Vera, uma grande figura, e deixo um abraço para ela, que ela realmente acho que é metade da campanha, né? Verdade, se não for mais. Tanto a minha campanha como do meu pai. Minha mãe sempre foi braço esquerdo e direito do meu pai, na minha campanha também. Mas ela não gosta de tratar essa questão política partidária, né? Ela nunca procura aprender. Na verdade, ela tem um certo afastamento, e meu pai era que fazia muito isso. E eu não tive essa oportunidade de, no dia a dia, inclusive da Câmara, de chegar em casa ou ir na casa dele e ligar, pai, aconteceu isso, o que é que eu faço? Não tinha isso. Então surgiu um aprendizado realmente ali na raça. Então isso me fez crescer bastante, tanto que nessa eleição agora, no DC, eu tive uma missão que eu nunca tinha passado, né, de ficar liderando aí a construção de um partido, junto com o presidente do meu partido, Janduí Carneiro, e toda a sua família, mas de construir um time. Eu nunca tinha passado por isso. Realmente é bem desgastante, mas é um aprendizado muito grande que nos permite crescer como liderança. E aí a nossa história é dessa forma, nos partidos eu sempre tive muita receptividade, mas sempre tratando com a verdade. Doa o que doer, o sim sempre vai ser um sim, o não sempre vai ser um não. Eu tenho certeza que todos os candidatos do partido, hoje do DC, sabem muito bem que tudo que a gente combinou ali para, em time, em equipe, acontecer, aconteceu. E o que não aconteceu foi porque realmente, sempre na sinceridade, as coisas não caminharam. Mas a gente conseguiu fazer uma vaga, agora com a minha saída para a Inova Centro, o vereador Raoni assume o mandato, então o partido fica tanto na representatividade na gestão, como também na Câmara. E ainda tem o Beto Pirulito na Secretaria Executiva da Habitação. Isso, o Beto Pirulito é o secretário adjunto da Habitação, e a gente vai construindo dessa forma. Também mandar um abraço para o pastor Marco Júnior, que é o também suplente do partido, e todos os candidatos lá do DC. Beleza. Tiago, sem lelo-lelo, né, como diz nosso quadro aí, Inova Centro, como é que surgiu essa ideia? Você fala, né, do centro como o coração da nossa cidade, e acho que é um problema das grandes cidades, né, a convergência do desenvolvimento
principalmente as cidades do litoral. As cidades tendem a crescer para o lado da praia ou outras áreas, e o centro está ficando em segundo plano. Então, a quantidade de investimentos, né, que estão previstos para o centro da nossa cidade, ações, programas, reformas, requalificação, parceria com a iniciativa privada, com os sobreviventes, os guerreiros, né, que ainda continuam o seu comércio, seus serviços ali no centro, os moradores, né, do centro. Qual a tua ideia e como foi que surgiu essa proposta, o convite, né, do prefeito para assumir essa pasta, e o que é que tu está pensando, né, tá aí na tua cabeça para que a gente possa tocar essa pasta e entregar aí esse coração da nossa cidade bombando para João Pessoa? Primeiro, eu acho que a gente precisa fixar, sabe, uma ideia de que o turismo de João Pessoa, ele não precisa ser somente na praia. A gente tem muita beleza lá no nosso centro, e não somente beleza, mas tem a nossa história. Se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, a gente precisa reavivar muito isso, trazer essa identidade. Então, a ideia da secretaria, vinda do prefeito, veio também de muita luta, principalmente nesse último mandato, que acelerou mais essa discussão, né? O tema de revitalização do centro histórico é um tema de décadas aí, vamos dizer, talvez mais de 20 anos que se fala em revitalização, e o prefeito Cícero, na primeira gestão dele, foi quem instituiu uma isenção de IPTU, tem lá no Código Tributário, foi uma iniciativa dele no primeiro mandato, para quem revitalizasse seu imóvel ia ter uma isenção de IPTU. Isso, na metade ali do nosso mandato, desse último mandato, a gente puxou o Código Tributário e disse assim, a gente precisa desburocratizar isso aqui. E aí foi quando a gente provocou a prefeitura, né, dessa reunião que a gente teve, surgiu também as outras isenções de ISS. Hoje, para quem não sabe, mas o Centro Histórico tem isenção em todos os impostos. Até está aqui de IPTU, obviamente naquela área delimitada pela prefeitura, isenção total, e ITBI, isenção total, ISS o mínimo possível, que é 2%, o governo do estado deu isenção total de ITCMD, e ainda tem um programa chamado ICMS Cultural, que permite ali um patrocínio, vamos dizer assim, se você, por exemplo, quiser abrir um café hoje na General Osório, e eu for um contribuinte de ICMS, eu posso fornecer o recurso para que você construa esse café, e o governo do estado me devolve 100% do que eu investi ali. Então, é uma forma de a gente conseguir que o ICMS ele vá para a revitalização do centro. E aí essa ideia surgiu realmente da preocupação do prefeito, quando ele me chamou ainda em janeiro, ainda não me chamando como secretário, mas pedindo a minha ajuda para essa secretaria. Ele disse, filho, eu preciso de resolver o centro histórico. Me ajude nisso aí, pense nisso e tal. E aí a gente foi construindo junto as ideias para o centro, para que não fosse somente uma secretaria relacionada somente a patrimônio histórico. Não que isso seja pequeno, pelo contrário, mas que a gente abrisse um pouco a cabeça para o que está rolando de inovação em outros centros. A gente tem a experiência do Extremotec, que foi uma legislação de iniciativa nossa lá na Câmara, que foi uma lei que traz incentivo fiscal para as empresas de tecnologia. E aí, quando eu falo isso, as pessoas lembram muito de Recife, aqui no Porto Digital, no Recife Antigo, que teve uma requalificação muito forte lá no centro. E o Extremotec, ele trouxe, para você ter uma ideia, eu estou falando isso para a gente chegar, fazer essa ligação com o centro, desde 2016, quando foi a nossa primeira candidatura, o faturamento das empresas aqui em João Pessoa era de 116 milhões de reais na área de tecnologia. A gente alcançou agora em 2024, fechamos 2024, com o primeiro bilhão de faturamento. Em 8 anos aí, não vou dizer nem em 8 anos, porque o incentivo fiscal começou em 2018 a valer. Então, 800% de crescimento da nossa economia na área de tecnologia. A arrecadação da prefeitura, que era 2 milhões ao ano, passou para mais de 17 milhões ao ano, com o ISS a 2%, com redução fiscal. Então, é por isso que eu tenho tanta esperança que o nosso centro, com todos esses incentivos fiscais, tem muita probabilidade de tanto moradia como comércio e serviços irem para lá. Agora, não adianta a gente tratar só de incentivo fiscal. Você falou aí de moradia, e eu estou falando em todo lugar que eu vou, prioridade absoluta. Uhum. E aí, não somente, porque tem muita coisa que a prefeitura vai entregar. A gente pode citar aí o prédio do IPASE,
Nações Unidas, a antiga Proserve, que é a moradia que é concedida pela prefeitura naquele programa habitacional. Mas a gente precisa transformar pelo menos algumas áreas do centro, trabalhar o retrofit, né, em imóveis que estão desocupados ou não, para permitir que a iniciativa privada tenha interesse em construir lá, em fazer alguma intervenção em algum prédio, em alguma casa, para trazer moradia. Porque quando você vê que a iniciativa privada tem interesse em investir, é porque a coisa está dando certo. Então a gente precisa fazer uma balança mais equilibrada entre o cuidado com o nosso patrimônio. Eu tenho dito, você é o primeiro a levantar que a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, valorizar isso, ter o certo cuidado com a nossa história, mas a gente precisa atualizar a legislação e ter uma balança equilibrada entre o cuidado com o patrimônio e o desenvolvimento da nossa cidade. O centro histórico ele tem toda a infraestrutura que uma moradia precisa, não precisa somente a gente ir para os limites da nossa cidade para construir como estão construindo, depois a gente começa a voltar para o centro, né, porque tem a infraestrutura lá. Então, moradia é uma questão essencial para que a gente possa trabalhar isso aí. E com certeza tem outros projetos que eu vou precisar da parceria da Secretaria do Meio Ambiente para a gente ter o nosso centro um lugar mais gostoso de estar, um lugar mais arborizado, né, vamos dizer assim. E aí eu já te provoco com isso aí, porque a gente vai precisar muito bater essa bola com as duas secretarias. Eu tenho uma história com o centro histórico, uma passagem profissional. Eu fui 10 anos advogado do Conselho de Arquitetura. E na OAB eu fui membro da Comissão de Direito Ambiental e Urbanístico. Na época, a gente implantou a aba na Comissão de Direito Ambiental, também do Direito Urbanístico, e eu fiz parte do Conselho de Patrimônio Histórico, do IFAEP. E lá relatávamos processos de tombamento, incentivos fiscais, autorização de reformas, e a gente via o quanto era burocrático, como você diz, e o quanto o empresário, muitas vezes, querendo investir, ele ficava travado. Então, eu tive atuação também como advogado junto aos órgãos de patrimônio histórico, IFAM e IFAEP, não só no centro da cidade, mas outras áreas de interesse de patrimônio histórico, e, de fato, é uma legislação que ela precisa ela precisa ser melhorada e ela precisa vir atrelada a um programa de incentivo do governo. Também tive uma passagem no Patrimônio da União. Fui superintendente da SPU de 2006 a 2012 e a gente tinha essa finalidade de fazer a destinação daqueles prédios históricos. O prédio da antiga alfândega e vários prédios ali, a gente fazia parceria com a prefeitura. Então, acho que você tem essa parceria também com a SPU, né, hoje. Giovanni José, nosso amigo, tem sido um parceiro da gestão, e esse tipo de diálogo também com a comunidade. Você tem a comunidade ali do Porto do Capim, comunidade resistente, ou comunidade que eu tive também a oportunidade de lecionar uma disciplina de Direito Urbanístico e levei meus alunos para o Porto do Capim para uma aula prática. E lá eles tinham uma série de ações, vivência de turismo, circuito no Porto do Capim, artesanato, cultura, alimentação. Então, eles são resistentes, né? E além de outras áreas que você tem ali, que aí eu deixo para o próximo bloco aí para a gente falar sobre os parques e áreas verdes. Mas acho que essa parceria com outros órgãos, como IFAM, IFAEP, SPU, ela é muito importante para você. E eu queria aqui só, quando eu falo de trazer essa balança mais equilibrada, é exatamente para mostrar que às vezes o IFAM e IFAEP, eu quero acreditar nisso, eu conheço algumas pessoas, principalmente do IFAEP, elas ficam congeladas por conta da legislação. Muitas vezes eles têm intenção de desburocratizar algumas ações, mas a legislação não permite. E aí vou procurá-los para entender qual é o pensamento deles, né, para que a gente possa ter um pensamento alinhado. Com certeza a gente vai concordar em algumas coisas, vai discordar em algumas coisas, mas tendo sempre em mente o desenvolvimento do centro da gente. E aí você citou uma questão com a SPU, e eu quero fazer um registro aqui especial para o superintendente do Patrimônio da União, Giovanni, que tem tido uma atenção muito especial à Inova Centro. Nós fomos num domingo de manhã, lá no centro, para visitar alguns imóveis, e eu tenho certeza que logo, eu ainda não tomei posse, tomarei, hoje é dia... Que dia é hoje? 27. Dia 27, que está sendo gravado aqui,
mas logo, alguns dias mais para frente, eu tomarei posse. E aí, assim que a gente tomar posse, a gente vai procurar fazer um acordo de cooperação técnica com a SPU. E você falou no Porto de Capim, já liguei hoje para o comandante da Capitania dos Portos, Ronaldo, e já estou marcando com ele uma visita, um reconhecimento do ambiente ali no Porto do Capim, mas vindo pela água. A gente pedir essa ajuda à nossa Marinha para que eles possam ir comigo, fazer uma visita ao local, fazer uma descer lá também, para a gente ver como é que é o acesso pela água naquele local. Então, a gente está construindo, de fato, parcerias saindo do muro da Prefeitura Municipal, indo para a União, para os órgãos de patrimônio, para a Marinha, tudo isso. Tenho certeza que todos juntos a gente vai chegar num ponto bom lá no centro. Eu já vou lhe fazer um desafio e um convite. Em 2021 ou 2022, nós fizemos uma ação de limpeza do Rio Sanhauá, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura de Bahia, Secretaria de Meio Ambiente de Bahia, os canoeiros ali da região, grupos de caiaque, comunidade do Porto do Capim, e nós fizemos uma grande ação de limpeza, e aí achamos sofá, televisão, foram toneladas, né, de resíduo que nós tiramos ali do Rio Sanhauá. Então, esse desafio é envolver o InovaCentro nessa ação de educação e limpeza do rio, porque eu acho que resgatar a história da nossa cidade, né? De onde João Pessoa, você falou, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, acho que a gente precisa voltar os olhos da sociedade para o rio, para as nossas origens. Então, a gente fazer essa limpeza no rio, né? Tá feito o desafio. Com certeza. E vou só marcar a data para a gente fazer essa divulgação. Eu só estou colocando na estante a quantidade de desafio que eu tenho lá para o centro. Essa aí é só mais uma, mas vamos abraçar. E em relação à parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, vamos lá. A gente tem trabalhado, né, na requalificação, né, dos nossos parques urbanos, aqueles que já existem, parques ambientais, e a Bica é um desses pontos. E o Parque do Roger também é um parque que está sendo construído ali no Roger, no antigo lixão do Roger. Então, dentro em breve, o prefeito deve estar aí inaugurando o Parque do Roger, Parque Socioambiental, que além de atrativos de esporte, lazer, terá muita cultura, educação ambiental e capacitação da comunidade. E a Bica, todos nós já temos aí nossa memória afetiva, né, com a Bica. Além disso, nós temos a Fazenda da Graça, né, que aí tem um espaço belíssimo que poucas pessoas conhecem, e a gente aí está numa proposta, né, de abrir aquele espaço ao público na antiga fábrica de cimento ali da Simpol. Nós temos, infelizmente, o desenho do centro histórico, ele é um dos bairros mais quentes e menos arborizados da cidade. E aí o outro desafio é a gente fazer uma grande ação de plantio no centro da cidade. Parece que você já esteve visitando aí algumas áreas, está com algumas ideias, conta aí. Fui, inclusive com a equipe da Semana, que em seu nome agradecer também a Anderson, fazer uma visita, a gente foi fazer uma visita na Praça do Bispo, também lá no conventinho que foi entregue recentemente, mas que vai ter certas intervenções ainda ali perto do Largo do Hotel Globo, e a gente fez, inclusive, você mostrou ali o estudo por cima de como está o nosso centro, e você sabe muito mais do que eu quão importante é a gente ter um centro mais arborizado. Isso é melhor para o nosso meio ambiente, é melhor para o conforto térmico de quem está ali no centro, a beleza também, e a gente precisa muito disso aí. Então, aí eu lhe passo o desafio para a gente ir junto em um grupo de trabalho, a gente construir um plano de arborização para o nosso centro, e aí a gente pode provocar, como foi ideia sua, inclusive, a gente provocar nosso amigo Rômulo Polari, da Cinep. A gente está vendo que o polo turístico do Cabo Branco tem muita uma ativação lá que vai ter muita compensação por parte daquelas empresas para plantio de árvores, e que a gente pense no nosso centro histórico também. Tem muito lugar para plantar árvore em João Pessoa, apesar de já ter sido, você pode até falar a quantidade de mudas que já foram plantadas, mas que o nosso centro seja também um foco dessas compensações. Um centro mais arborizado vai ser um centro mais propício das pessoas caminharem lá e se desestimularem a usar o carro. Acho que esse é um foco também, juntando ao que você falou da concessão dos parques, que é muito importante.
tem uma visão de que a prefeitura pode construir o parque, pode construir algo, mas a manutenção daquele espaço, ele se torna muito menos burocrático e mais eficiente quando a gente faz uma concessão, obedecendo, obviamente, é um lugar público, obedecendo todo o trâmite legal e a compensação para a prefeitura. Mas eu vejo com muito bons olhos, é no Roger, ali o parque que vai ser entregue, mas a gente vai ser vizinho ali, é quase no limite do Roger com o centro, né? Pode chamar do grande centro, né? Do grande centro. Se a gente falar da grande João Pessoa, ali eu posso chamar de grande centro. Né? Então a gente te provoca nesse desafio aí para a gente montar um grupo de trabalho para fazer esse plano de arborização no nosso centro histórico. E você falando de concessão, são ferramentas administrativas modernas, né? Que é importante esclarecer que não é privatização, é totalmente diferente. Sim, sim. Então, trazer a iniciativa privada para ações que o poder público vai deixando de ter essa participação. Então, assim, o poder público cuidar diretamente da saúde, da habitação, da mobilidade, transporte, questões difusas, né? E a iniciativa privada, podemos citar aqui o exemplo do Ibirapuera, do Parque da Cidade Saracubitcheca, em Brasília, dentre vários outros exemplos, Eles estão Jaqueira. Então, a modernização de ferramentas que já era usado, né, no transporte público, né? As empresas de ônibus é uma forma de concessão, Zona Azul também é uma forma de concessão. Então, acho que é incentivar esse tipo de parceria, né, da política do ganha-ganha, ganha a cidade, ganha o empresário, claro, mas... E com a fiscalização. E com a fiscalização, né? Do poder público. Isso. E, Tiago, para a gente entrar aí na nossa reta final aí do nosso quadro, queria te perguntar assim sobre quais você acha que serão os seus maiores desafios. Eu fiz aqui 2 desafios para você, mas o desafio da tua pasta. O que é que você acha que vai encontrar de dificuldade, mas em que é que você se inspira para sair de casa e dizer assim, eu vou vencer este desafio e acho que a gente vai conseguir resgatar o centro? Lelo, eu acho que o primeiro desafio, eu posso até colocar mais do que 2, mas o primeiro desafio é trazer a crença para as pessoas que aquilo ali vai ter jeito. A gente passa, como eu falei no início aqui da entrevista, do nosso papo, passaram anos e anos e as pessoas não viram a revitalização sendo feita. Então, esse é o primeiro desafio, fazer com que as pessoas sintam que aquilo ali vai dar certo. E aí, para dar certo, acho que o segundo desafio é a gente eleger áreas prioritárias do centro, porque não adianta a Inova Centro vai transformar o centro. Não, mas espera aí, vamos eleger áreas, porque a gente não consegue, em 4 anos aí numa gestão, salvar o centro todo. A gente pode eleger áreas, eleger clusters, por exemplo, ali na área da General Osório, junto com a Duque de Caxias, ali a Visconde de Pelotas. A General Osório já está se tornando naturalmente uma rota gastronômica ali. Então a gente pode eleger aquela área onde o governo do estado também vai entregar ali, no antigo Colégio das Neves, um centro, um hub de inovação, Horizontes da Inovação, se eu não me engano o nome. Então aquela área pode ser priorizada, a área lá do Hotel Globo, junto ao conventinho que foi entregue agora. Então o segundo desafio é esse, de eleger áreas prioritárias. E o terceiro, mas não menos importante, eu acho que é a gente sair do zero. A secretaria foi recém-criada e estruturar, a gente não tem sede ainda, a gente não tem orçamento ainda, fazer as pessoas acreditarem. Muitas vezes as pessoas veem assim, criou a Inova Centro, agora vai começar a funcionar. Não, eu peço calma às pessoas, paciência, à imprensa, porque a gente está estruturando a secretaria, mas tenho a certeza que a gente vai trabalhar incessantemente para que a gente possa, nos primeiros 100 dias de secretaria, entregar algo para vocês, que vocês tenham uma esperança de volta. Então, acho que eu posso trazer esses desafios sem falar de tantos outros, mais burocráticos, porque eu acho que, em relação à burocracia, eu acho que um grande desafio que a gente deve vencer é essa legislação. A gente sentar em uma mesa com IFAM, IFAEP, a Assembleia Legislativa, que é quem pode fazer mudança na legislação, com o governo do estado, e a gente pensar junto, porque o centro é de todos nós. O centro não é da Inova Centro, não é do IFAM, não é do IFAEP, não é da SPU. O centro é de todos nós e a gente precisa ter um consenso do que a gente pode fazer com a legislação para entregar de volta essa identidade. Então, esses aí são alguns dos desafios de vários que a gente vai encontrar. Mas nos próximos dias aí, tenho certeza que a gente vai estar
entregando algo para as pessoas terem alguma percepção, entregando algo que eu digo não é nenhuma obra estruturante, porque não dá tempo, mas pelo menos entregar alguns projetos como a arborização, que a gente pode trazer uma percepção para as pessoas. Enumerando junto a isso aí, a segurança, que a gente já visitou a Guarda Municipal, vai visitar a Polícia Militar, para a gente trazer não somente a segurança, mas inicialmente a sensação de segurança por parte do cidadão. Então é mais ou menos isso, tenho certeza que a gente vai conversar mais e trazer outros desafios. Lhe agradeço pelo convite, coloco a InovaCenter à sua disposição e todas as secretarias. Vou passar em todas as secretarias para pedir ajuda. Foi muito bem recebido por todos os colegas secretários. Vai passar o chapéu, né? Acho que a gente vai construir junto isso aí. Não vai ser a InovaCenter que vai fazer isso sozinho, não. Vai ser com todos nós. Beleza. Tiago, obrigado por ter aceito o convite, né, de ter inaugurado aí nosso quadro. Estou muito feliz. Confesso que é aquele projeto que você idealiza e quando sai do papel dá até aquele frio na barriga, né? E trazer esse tema, né, do centro da cidade, as ações que a gente está pensando aí em parceria, acho que vai ser muito bom. Tenho certeza que vai dar certo, tá? Sucesso na vida, fé em Deus, e tudo vai dar certo. Então, deixo um abraço a toda a sua equipe, conte conosco, da Secretaria de Meio Ambiente, conte com o seu amigo Lelo, que sabe que sempre que precisou pode contar e não vai ser diferente agora. E vamos trabalhar juntos pela cidade de João Pessoa. Lelo. Sempre foi bem aberto à ajuda e à construção dessa unidade, assim, de a gente voltar às nossas atividades para João Pessoa. Obrigado. Valeu.